Olá, professores. Eu sou a Milena e, juntamente com a Eduarda e com o Anderson, nós vamos apresentar o trabalho referente à disciplina de análise multivariada. O título do nosso trabalho é Perfil Financeiro Autodeclarado no Planejamento da Aposentadoria. Eu vou falar sobre a introdução e referencial teórico. Bom, o envelhecimento populacional é uma das tendências demográficas dominantes no século XXI. Então, muitos países estão observando um aumento substancial da parcela da população com mais de 60 anos e estão tentando observar quais são as políticas necessárias para promover a segurança econômica e social dos idosos de uma forma financeiramente sustentável. Considerando a previdência social no Brasil, se expõe a necessidade de que os indivíduos planejem ativamente sua aposentadoria. A literatura aponta que quando o indivíduo ele busca economizar parte dos seus ganhos mais cedo, ele vai ter um fardo menos acentuado de financiamento futuro para a aposentadoria. Então, ele vai começar a se preocupar um pouco mais cedo e no futuro ele vai ter menos preocupação em relação a esse aspecto. Então, compreender o perfil financeiro e os aspectos que determinam o planejamento da aposentadoria, considerando o envelhecimento populacional, é um assunto essencial, é uma questão essencial para se pensar em políticas públicas que possam atender às demandas de segurança de renda da população idosa. Nesse sentido, o objetivo do nosso estudo é analisar como as características de identificação e as escolhas de aposentadoria e previdência influenciam o perfil financeiro autodeclarado. Segundo Kumar, Tomar e Verma, em 2018, o planejamento da aposentadoria é aquele que é feito durante todo o ciclo de vida para um período em que a pessoa está fora da força de trabalho e já não tem aquela renda relacionada ao trabalho, de fato. E os estudos nesse assunto têm demonstrado que os indivíduos eles podem ser agentes ativos no planejamento pré-aposentadoria e, considerando, nesse sentido, controlar os níveis de poupança pessoal e também tomar decisões em relação a investimentos e alocação em alguns planos de previdência. A respeito desses elementos que influenciam a decisão do indivíduo, uma grande contribuição na área de finanças vem do campo de estudos das finanças comportamentais. Né? Nesses estudos se questiona a hipótese de mercados eficientes e a crença de que os agentes são racionais. Então, ela considera que há limites para a atuação dos chamados arbitradores racionais. Então, começa a considerar que o indivíduo ele é influenciado pelo seu comportamento e aspectos cognitivos, como medo, confiança, excesso de otimismo. E nesse campo de estudo é considerada, um dos principais conceitos é o conceito de aversão à perda, que nesse sentido considera que, diante da possibilidade de perda, o ser humano ele se arrisca mais para tentar evitar essa perda. Já em relação aos ganhos, ele prefere um ganho considerado certo ao se arriscar mais para novos ganhos que podem ser incertos. Segundo a Safneto de 2021, toda a decisão financeira racional é formada por uma análise de relação entre o risco e o retorno, de modo que quanto maior o risco tiver envolvido naquele investimento, maior deve ser o retorno ao investidor como um modo de compensar ele por aquele negócio arriscado. Então, considerando essa relação do indivíduo com o risco, o mercado ele definiu que existem 3 perfis de investidores. O primeiro é o perfil conservador, o segundo moderado e, por último, agressivo. Segundo Albert Lima e Lima, em 2014, o investidor conservador
é aquele que não pretende ganhar dinheiro, mas ele tem maior intenção em preservar o seu capital. Então, ele vai tentar investimentos que há menos risco e de curto prazo e fundos de renda fixa, por exemplo. Já os investidores moderados, eles querem ganhar dinheiro e concordam em assumir certos riscos. Então, eles vão tentar ter uma rentabilidade acima da média do mercado. Já os investidores agressivos, eles podem ser considerados especuladores e investem em ações, fundos de ações, derivativos. Eles têm um investimento mais diversificado e normalmente possuem um capital mais alto que pode garantir que, se eles perderem dinheiro, ainda vão ter uma base de reserva. Bom, na literatura, a gente observa muito pesquisas relacionadas ao perfil do investidor, considerar, por exemplo, idade e gênero. Quando se fala na questão da idade, muitos estudos eles não chegam às mesmas conclusões, dependendo do método de pesquisa que está sendo utilizado. Então, muitas pesquisas revelam que, à medida que a idade aumenta, há um declínio na atitude em relação ao risco, né? Pensando que quanto mais velha a pessoa fica, ela quer ter atitudes mais conservadoras em relação aos investimentos. Vários motivos são citados para isso, entre eles o fato de que há menos tempo para que ela consiga se recuperar financeiramente. Os outros estudos, com outros métodos, também chegam a conclusões de que, à medida que o investidor adquire mais experiência, a partir com o avanço da idade, né, ele pode também assumir uma maior tolerância ao risco. Agora, sobre o gênero, a gente observa nas pesquisas, grande parte delas apontam que as mulheres elas têm estratégias de investimento relativamente mais conservadoras, corroborando a ideia de que elas possuem maior aversão ao risco. Agora a gente vai continuar com o Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite, professores. Dando sequência à apresentação do nosso trabalho de análise multivariada, eu vou falar um pouco da estratégia metodológica que a gente adotou no decorrer do artigo. A gente usou como estratégia principal uma regressão logística multinomial. E eu vou falar um pouco sobre essa regressão logística, falar um pouco sobre os parâmetros que a gente utilizou para aferir a qualidade do modelo e também os parâmetros utilizados para aferir a qualidade de cada um dos estimadores. Inicialmente eu vou explicar por que a gente utilizou a regressão logística multinomial. No nosso estudo, como a Milena já bem introduziu, no nosso estudo a gente procura avaliar como nossa variável dependente, que é o perfil do investidor, está relacionada com diversas variáveis independentes. Nossa variável dependente ela é uma variável categórica, ela não é uma variável necessariamente numérica. Então, à medida que eu tenho 3 categorias, eu não posso utilizar, por exemplo, uma regressão linear. Eu teria que adotar uma regressão que tem, por característica, utilizar uma variável dependente categórica. No caso, seria uma regressão logística. Como nossa variável categórica possui 3 categorias, a gente não pode utilizar a regressão logística binária, que talvez seja a regressão mais comum. Nesse caso, aplica-se a regressão logística multinomial. Além disso, nas variáveis independentes, no nosso estudo, a gente utiliza variáveis que estão relacionadas a escolhas previdenciárias. Então, as escolhas previdenciárias, elas estão representadas em variáveis como se contribui ou não para o regime geral de previdência social, o INSS, se contribui ou não para o regime próprio ou para o regime complementar. Além disso, a gente utiliza variáveis que identificam
os respondentes, né? No caso, a gente utilizou um questionário e o respondente, ele sinalizou características, como a idade, o sexo, o grau de escolaridade, o salário. Essas variáveis, em grande parte, são também variáveis categóricas. E a regressão logística multinomial, dessa forma, ela se mostra como um modelo válido para rodar uma regressão com essas características. Antes, contudo, de rodar a regressão logística multinomial, a gente fez uma análise da estatística descritiva. Essa análise, a Eduarda vai comentar um pouco mais detalhadamente na parte relativa aos resultados. E para atender aos requisitos da regressão logística, a gente fez uma análise de multicolinearidade. Nesse caso, a gente adotou como estratégia para verificar a multicolinearidade, analisar uma matriz de correlação. Se essas variáveis independentes elas estão altamente correlacionadas, isso é um indicativo de multicolinearidade, o que prejudica ou pode prejudicar, pode indicar que os nossos estimadores eles estão enviesados. Aqui, já adiantando, a análise de multicolinearidade não encontrou correlação alta entre as variáveis independentes. Então, a gente pode já de cara afirmar que não temos multicolinearidade. E, por fim, né, na nossa estratégia, consiste na regressão logística multinomial. Agora, como nessa parte eu falo mais especificamente da parte relacionada à estratégia metodológica, eu vou explicar um pouco sobre quais foram os parâmetros que nós utilizamos para aferir a qualidade do modelo como um todo. A regressão logística, diferente da regressão linear, a regressão logística ela não utiliza o método dos mínimos quadrados. No caso da regressão logística, o método utilizado ele é um método da máxima verossimilhança. A gente utilizou o software Stata para rodar o modelo. Esse aqui, inclusive, é um print da tela do Stata que apresenta o resultado. Nesse método da máxima verossimilhança, um algoritmo ele calcula o log de verossimilhança e esse algoritmo, ele repetidamente, ele calcula esse log de forma a maximizar o seu resultado. Né? Aqui a gente tem um número negativo, à medida que esse número diminui, a gente está aumentando a máxima verossimilhança. Diminui em módulo, né? Porque um número negativo, reduzindo, ele está na verdade crescendo. Então, assim, esse aqui já é o resultado real do nosso modelo, e a gente verifica que após 4 iterações, o modelo ele convergiu. À medida que ele convergiu, ele está dando uma diferença muito pequena, o algoritmo parou, e a gente tem aqui o resultado do nosso modelo. Aí agora vamos interpretar um pouco desse resultado para a gente verificar exatamente a qualidade do modelo. Esse número por si só ele não diz tanto, mas ele nos serve para efetuar os cálculos tanto do Q quadrado como do pseudo R quadrado. Antes de entrar nesse cálculo, só vou chamar a atenção aqui, o modelo ele informa o número de observações, no caso 608, que é o número de respondentes ao questionário. A estatística do Q quadrado, ela me indica se eu tenho alguma variável melhor. Deixa eu falar de uma forma melhor explicada. A estatística do Q quadrado, ela vai me falar se o meu modelo é significativo, se ele tem relevância estatística. Nesse caso, eu vou comparar essa estatística do Q quadrado e vou chegar à conclusão de que sim, nosso modelo tem relevância, tem significância estatística. E o que isso significa? Que pelo menos uma das variáveis independentes do nosso modelo explica a variável dependente com significância estatística. Esse Q quadrado ele é calculado através da seguinte forma. Então, eu tenho menos 2 vezes
o log de verossimilhança inicial, ou seja, o log de verossimilhança zero, menos o log de verossimilhança máximo, ou final. Se eu substituir os valores aqui nas fórmulas, a gente vai encontrar o valor de 67,56, que é exatamente o mesmo valor que o Stata calculou para a gente. Só repetindo, esse valor a gente compara com a probabilidade e a gente identifica a significância estatística do modelo. Ou seja, pelo menos uma das variáveis independentes do modelo explica a variável dependente com significância estatística. Além disso, o Stata calcula para a gente o pseudo-R quadrado. Esse pseudo-R quadrado que o Stata calcula é conhecido como pseudo-R quadrado de McFadden. Esse número por si só, ele não nos diz tanto. O que a literatura afirma é que ele serve para me comparar mais de um modelo. Então, à medida que eu comparo mais de um modelo, eu consigo aferir, né, que aquele modelo que tem um grau de previsão melhor é o modelo que tem um maior R quadrado. Mas, de qualquer forma, a gente apresenta aqui a fórmula do cálculo do pseudo-R quadrado e apura aqui efetivamente o cálculo. Então, tá, a gente avaliou o modelo como um todo e a gente pode afirmar que o nosso modelo ele tem significância estatística e que pelo menos uma das variáveis desse modelo ajuda a explicar a nossa variável dependente. Agora, a partir desse slide, eu vou avaliar qual é exatamente esse estimador que me permite aferir com significância estatística a respeito do perfil do investidor. Através do método da máxima verossimilhança, o software calculou para a gente o coeficiente. Esse coeficiente, ele é o valor que eu multiplico por cada estimador lá na minha fórmula geral da regressão. Então, a partir desses coeficientes, eu consigo escrever minha fórmula geral para a minha regressão aqui. Lembrando que, nesse caso, eu estou fazendo uma análise do perfil conservador em relação ao perfil moderado. A cada um desses coeficientes está associado um erro padrão. Esse erro padrão e esses coeficientes, eles são interessantes não só para a gente calcular a fórmula aqui da regressão, mas para a gente apurar as estatísticas posteriores. A estatística que a gente utiliza para avaliar a significância de cada modelo é o chamado teste de Wald, ou D de Wald, o D-value no caso aqui. Esse teste nada mais é do que o coeficiente dividido pelo erro padrão. Então, se a gente pegar aqui em cada um desses coeficientes e dividir pelo nosso erro padrão associado ao coeficiente, a gente obtém aqui o teste de Wald para aquele estimador específico. Assim, a gente obteve essa coluna do t-valor. Esse t-valor, a partir dele, a gente verifica o p-valor que indica propriamente se o modelo é ou não significante. No caso aqui, um t-valor inferior a 1,96 ou inferior a menos 1,96 ou superior a 1,96 vai me indicar um modelo estatisticamente significante a 5%, a 95%. Então, no caso aqui, por exemplo, onde a gente tem na variável sexo um valor que ele é inferior a menos 1,96, a gente vai ter um modelo significante. No caso, por exemplo, da variável de poupança privada, onde a gente também tem um t-valor inferior a menos 1,96, a gente também tem a significância estatística. Essa última coluna da nossa tabela, ela mostra justamente isso, aquelas variáveis que são significativas a 10%, 5% ou 1%. Por fim, um outro indicador da qualidade dos nossos estimadores é essa coluna aqui que indica o RRR, que seria o
a razão de risco relativo. Essa variável, ela equivale na regressão logística binária ao que comumente é chamado de odds ratio, ou razão de chance. Ou seja, ela me dá uma razão de chance a partir do momento que eu elevo unitariamente o meu estimador. Para ficar mais fácil da gente entender esse conceito, a gente pode avaliar que a nossa variável idade, que ela possui significância estatística. O que esse número de 1.026 nos diz exatamente? Nos diz que a cada acréscimo unitário na variável idade, eu aumento minha chance de ser conservador em relação a ser moderado. Por que eu aumento? Porque eu estou multiplicando minha chance por 1.026, que é um número maior que 1. Então, a partir do momento que eu multiplico por um número maior que 1, eu vou ter um acréscimo, nesse caso aqui seria um acréscimo de 2,6%. A gente pode avaliar que o coeficiente e o RRR, que eles estão diretamente ligados. Sempre que eu tiver um coeficiente negativo, eu vou ter um RRR inferior a 1. Ou seja, sempre que eu tenho um coeficiente negativo, eu posso afirmar que minha variável ela está diminuindo minha chance de ser conservador em relação a ser moderado. Ao passo que, a partir do momento que eu tenho um estimador positivo, eu vou estar aumentando minha chance de ser conservador em relação a ser moderado. Ocorre que o coeficiente, a partir do coeficiente, eu não posso afirmar exatamente em que percentual que eu tenho esse aumento ou essa redução na minha chance. Nesse sentido, o RRR procura apresentar esse resultado em uma interpretação mais direta. Agora, a Eduarda vai dar sequência na apresentação, a parte mostrando a análise dos resultados. Bom, então, primeiro eu vou entrar falando um pouquinho sobre os aspectos descritivos da nossa amostra de 608 participantes, né? Depois a análise empírica e as conclusões do estudo. A gente vê que dos 608 participantes da amostra, a maioria é do sexo feminino, então 58,39% da amostra é do sexo feminino. A maior parte dos participantes possui pós-graduação, 54%, e informa ter salário acima da média, 63,9%. O participante mais novo tem 17 anos, o mais velho 73, e a média das idades dos participantes é 35 anos. E o perfil de investidor autodeclarado como moderado representou na nossa amostra a maior parte dos participantes, com 48,6%. Agora, entrando nas variáveis sobre escolhas de aposentadoria e previdência, a gente percebe que a maioria dos participantes informou que realiza contribuições à Previdência Social, que é o INSS. Uma parcela significativa da amostra declarou que contribui para o regime próprio, que é a Previdência para o setor público. Também uma parte significativa da amostra, de 18,7% de participantes, afirmou realizar contribuições aos planos de previdência complementar, que são opcionais. A maioria dos participantes, 54,2%, afirmou que mantém uma poupança privada em forma de investimentos, pensando em assegurar sua aposentadoria futura. E, por fim, com relação às variáveis idade que deseja se aposentar e idade que deve se aposentar e idade que deseja se aposentar, a gente percebe que a maior parte dos participantes informa algo próximo aos 60 anos de idade. Agora, entrando na análise empírica, o modelo de regressão logística multinomial é esse que a gente vê aqui, o Anderson já explicou muito bem, onde a gente tem o perfil do investidor como variável dependente e as variáveis de contribuição, aposentadoria,
e de identificação dos respondentes como variáveis independentes. Com relação aos resultados, a gente percebeu que quanto maior a idade, maior também é a chance de um perfil financeiro conservador, se comparado ao perfil moderado. Então, a gente corrobora parte da literatura sobre essa questão da idade, que fala que com o aumento da idade há um aumento do conservadorismo, do autocontrole. Já com relação à poupança privada, que foi outra variável independente significativa no nosso modelo na explicação do perfil do investidor, a poupança privada, né, ela diz respeito a se o participante da pesquisa mantém dinheiro guardado pensando na aposentadoria futura. Então, a gente observa que essas pessoas que têm uma poupança privada, elas têm menor chance de apresentar um perfil conservador se comparado com o perfil moderado. E para a variável sexo, que foi outra variável significativa no nosso modelo, a gente pode ver que o fato de ser homem indica uma menor chance de ter perfil financeiro conservador e maior chance de perfil financeiro agressivo, também tendo como base de comparação o perfil financeiro moderado. Agora nós vamos dar uma olhada aqui numas figuras, né, nos gráficos, porque fica mais fácil de visualizar os nossos resultados a partir das imagens desses gráficos. Então, aqui essa primeira figura, ela faz uma comparação entre o sexo masculino e o sexo feminino, onde na cor laranjada a gente tem o perfil conservador, na cor azul a gente tem o perfil financeiro agressivo e na cor cinza o perfil financeiro de investidor moderado. Então, o fato de ser homem, né, o sexo masculino, a gente vê que diminui. Desculpa. O fato de ser homem diminui a chance de ter um perfil financeiro conservador, se relacionado com o sexo feminino. Já o perfil financeiro agressivo, ele aumenta ali para o sexo masculino, relacionando com o fato de ser mulher. Essa segunda figura mostra para a gente a variável poupança privada. As cores são as mesmas, né? Então, a gente vê que quando, com relação a possuir uma poupança privada, diminui a chance da pessoa ser conservadora, né? Em relação a quem não possui poupança privada. Já o perfil financeiro agressivo, ele aumenta nas pessoas que possuem, né, que afirmaram possuir uma poupança privada. E, por fim, a gente vê com relação à idade, né, que foi outra variável significativa, essa idade, com o aumento da idade, aumenta a chance de ter um perfil financeiro conservador, que é esse em laranjado, isso, e diminui a chance de ter um perfil financeiro moderado. Exatamente. E a gente vê que o perfil agressivo ele já foi um pouco mais indeterminado com relação à idade. Não tem um sentido nem de crescimento, nem de diminuição, mas com relação a ser conservador, isso fica claro que aumenta com o passar dos anos da idade. Então, a gente traz um quadro aqui com um resumo dos nossos resultados, relacionando, né, as características de identificação e as escolhas de aposentadoria e previdência, que são essas variáveis, né, idade, sexo, poupança privada, contribuição e expectativa de aposentadoria. Então, a gente relaciona com o perfil financeiro declarado, que é a nossa variável dependente. Então, a gente vê que a idade tem uma relação direta com o perfil financeiro. O sexo e a poupança privada têm uma relação inversa com o perfil financeiro do investidor autodeclarado, e as variáveis contribuição com a previdência e expectativa de aposentadoria apresentaram uma relação insignificante no nosso modelo. Agora, seguindo para as conclusões do nosso estudo, a gente retoma aqui o nosso objetivo, que foi analisar
como as características de identificação e as escolhas de aposentadoria e previdência influenciam o perfil financeiro autodeclarado. Os resultados do estudo, de maneira global, mostram que o modelo é significativo e, de maneira individualizada, a gente pode verificar que as variáveis idade, poupança privada e sexo influenciam significativamente o perfil financeiro autodeclarado. Nossa pesquisa contribui para a literatura nacional sobre o planejamento de aposentadoria, ao associar o perfil autodeclarado do investidor às escolhas de aposentadoria e previdência e as características de identificação. A gente percebe que na literatura nacional, as pesquisas sobre planejamento de aposentadoria são muito escassas, relacionando então com o perfil do investidor, isso ainda diminui mais. Então, a gente pensa que a nossa pesquisa consegue contribuir nesse gap que a gente vê na literatura a esse respeito. A principal limitação do nosso estudo se refere à coleta de dados, porque nós utilizamos os questionários que foram aplicados na pesquisa de Silva em 2018. Então, talvez os resultados desse estudo não possam ser extrapolados para toda a população de indivíduos relacionados com o tema. E nós sugerimos para pesquisas futuras ampliar os dados geograficamente e também assumir mais variáveis sobre planejamento de aposentadoria e previdência, associando as condições de saúde do indivíduo. A gente percebe que os estudos têm indicado essa direção, né, relacionar planejamento de aposentadoria e questões de saúde, então a gente pensa que futuramente isso pode ser um tema de pesquisa muito interessante. Essas são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho e agradecemos a atenção.